Ai, que delícia, porque fazia um tempo que eu não recebia as visitas aqui no nosso estúdio da Must University, aqui na sede da Must University, aqui em Deerfield Beach, na Flórida. Gente, hoje eu tenho duas convidadas especiais, então vai o episódio número 1 no ar primeiro, depois o episódio número 2. Bom, eu vou deixar com que a Michelle se apresente, fale do currículo acadêmico dela, porque é gigante. Mas ela é aluna da Must University, faz o mestrado em educação e depois ela vai contar um pouco da riqueza do trabalho que ela vem desenvolvendo há mais de quanto, Michelle? Quanto tempo que você já trabalha com... 15 anos. Né? Há mais de 15 anos. Querida, seja bem-vinda ao podcast da Must University. É uma honra, a gente já teve a oportunidade, né, de se ver pessoalmente lá em Brasília, né? Tô muito feliz que vocês estão aqui. Conta pra mim, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. Aonde você fez e em que área? Certo. É um prazer estar aqui com Linda. você. E aqui a gente veio para compartilhar daquilo que nós recebemos, né, na nossa formação. E eu sou professora da Universidade de Brasília. Desde 2013. E eu fiz mestrado, doutorado e graduação na Universidade de Brasília. Então, eu sou formada no curso Letras Português do Brasil como segunda língua. O mesmo curso em que eu atuo. E nós trabalhamos com formação de professores para atuar em universidades e também em escolas para ensino de português, como segunda língua, língua estrangeira ou língua de herança. E no mestrado e doutorado e pós-doc, eu fiz estudos sobre dicionários, glossários e vocabulários. O que significa isso na prática, né? Nós trabalhamos com a organização das palavras de modo que podemos trabalhar com qualquer área de especialidade, qualquer área do conhecimento, com conhecimento técnico em linguística. Então, atualmente estamos trabalhando com produção de glossários tecnológicos para crianças, utilizando já os conhecimentos que fomos agraciados, né, com o estudo na MUSH, com o mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação. Então, agora estamos fazendo o casamento entre a nossa área, que é lexicologia, lexicografia, terminologia, com a tecnologias na educação. Gente, incrível, né? Imagina o que eu fiz ontem se eu não fui procurar o que era a lexologia, a terminologia a gente sabia, a lexologia eu já tinha ouvido falar, fui lá. Aliás, o nosso estúdio hoje, preciso agradecer, Alejandro, nosso querido, está cá com nós outros. E, gente, dá uma olhada, colocou vários dicionários aqui, né? Para compor o nosso estúdio. Eu fico imaginando, né, Michelle, você pequenininha. Eu acho que você amava o dicionário Aurélio. Eu acho que você devia pegar e ficar ali olhando aquelas palavras, né? E de vez em quando a gente tem que parar para refletir. Tem que usar da metacognição, que é refletir aquilo que a gente está aprendendo, né? Porque ontem eu fiz esse exercício, gente. E aí eu comecei a observar até as próprias palavras que eu estava ali na hora falando, né? E analisando o projeto das meninas. Bom, é uma honra, né, poder conversar um pouco aqui com você. E eu queria o seguinte, que você me contasse. Vamos primeiro para o livro e depois nós vamos para o que você está vendo no mestrado que é mais focado... que é mais focado em tecnologias digitais, né? Como é que você está fazendo a integração das tecnologias digitais na lexologia, né? A gente estava conversando aqui também com a Flávia e ela disse, né, da maravilha que eram os dicionários em papel e que agora os dicionários estão digitais. Conta para nós um pouquinho do livro. Certo. Então, nós estamos trabalhando atualmente com o público que é o nativo digital, né? Eles nasceram nessa tecnologia, então, por que eles vão querer consultar um dicionário em papel? E dentro do mestrado da MUSH, a gente aprendeu que ainda assim, pela experiência sensorial de tocar o livro, de sentir, então ainda temos essa necessidade para o público infanto-juvenil também, não só para adultos. Então, a gente tem essa perspectiva tradicional, que mostra as questões cognitivas que envolvem mesmo a consulta ao dicionário, como era no início.
a minha paixão por dicionário surgiu realmente ao longo do laboratório. Nós somos do Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos da Universidade de Brasília, que há mais de 20 anos. Que demais! Que desenvolve esse tipo de pesquisa. Então, lá tem vários dicionários. Então, quando eu estava na iniciação científica, eu tive o privilégio de conhecer. Então, assim, não foi desde a infância, foi justamente essa experiência de pesquisa dentro já da universidade. Então, eu poderia escolher outras áreas e, por esse contato do acesso ao laboratório, que surgiu esse novo contexto de acesso e disponibilidade. Vamos mostrar para a câmera o livro. Aí aqui, olha, esse é gente. o mais novo, né? O Sentimentário. Que foi em autoria com a minha aluna do TCC, né? A Maria Eduarda. Então, ela fez todas as imagens e as definições com base no modelo também de outro dicionário que vai sair recentemente de uma coleção, que é um glossário, é o Emocionário, que também a professora Flávia está organizando. Sentimentário e o Emocionário, 2 novos dicionários do século XXI. Eu amei. E tem tudo a ver com o Centro, né, de Bem-Estar da MUST, que também trabalha com as emoções. Já gostei, já surgiu outro projeto, gente. Essa câmera aqui, ó. Aliás, já surgiu 2 projetos, né? Não, vamos ajudar o Wellness Center. Doutora Lu Soltello, por favor, vamos assumir esses 2 novos dicionários, né? Sentimentário e emocionário. Vamos assumir e entregar e fazer chegar na mão das crianças dos nossos alunos. E aí, a gente, com o aprendizado da MUST, nós colocamos um QR Code que vai para um site. E lá a gente tem acesso à versão digital, com vídeos, inclusive com os conhecimentos que estamos aprendendo nessa disciplina que estamos cursando na MUST, que é Storytelling. Então, a gente faz os prompts com a inteligência artificial e faz com que a gente tenha a versão que seja interativa. E também, o mérito desse projeto é porque ele faz parte do programa Mulheres e Meninas na Ciência. E dentro desse projeto, as estudantes de extensão, elas vão até as escolas, e dentro das escolas é um projeto maior, que é o Glotec. E elas elevam que as meninas podem ser capazes também de produzir ciência. Então, é feita a coleta nas escolas. Então, as definições, elas são feitas com a visão de mundo das crianças nas escolas, são crianças do ensino fundamental, e elas levam isso. Eu sou cientista como você, estudei numa escola pública como a sua e agora estou aqui. A definição que você faz, a ilustração que você faz, ela é importante para a gente, que depois ela compõe o nosso outro glossário, que é o glossário do trânsito. Então, é assim que a gente tem trabalhado. E nessa perspectiva, levando também a questão do projeto de vida para as crianças da escola e também para as nossas estudantes, porque elas se sentem empoderadas de uma perspectiva de... Uma coisa é o que elas acham que tem realmente na escola, como a estudante de licenciatura, quando elas chegam lá, é outra realidade. Então, assim, o que eu vejo é o amor mesmo, assim, que elas passam a desenvolver. E também uma coisa que eu acho que é o marco da MUST, que desde que a gente conheceu vocês e o Silvio, né, que vocês são apaixonados mesmo, e eu acho que o diferencial da MUST é isso, que vocês fazem com o coração, e a gente sente sempre acolhido, desde quando a gente pisou aqui pela primeira vez, né? Então, assim, se eu posso dizer que eu e a Flávia, a gente se sente agraciada mesmo por estar sendo aluna da MUST, porque é algo que a gente vê que vocês levam como missão da parte humanizada do ensino. E não é uma coisa que alguém falou pra gente, é das experiências que a gente já viveu com vocês desde quando a gente, né, se conheceu e não tem nenhum ano, né? Exatamente. Então... Eu fico muito grata, né, gente? Porque é a maior recompensa escutar o que você falou. Porque realmente essa é a missão de vida que eu carrego, né, com meu marido, entendeu, né? A família, todos os nossos colaboradores e os nossos alunos. E também eu queria dizer uma coisa. Olha que mágico e que rico esse depoimento da Michele mostra que essa sinergia entre bem-estar, lexologia, linguística, os dicionários, a gente atinge as crianças, atinge o seu projeto das meninas cientistas, atinge mulheres
empoderam meninas mais jovens e mulheres mais adultas. Então, não dá para pensar a educação uma coisa só. Ela realmente é 360 e é integral. E é uma honra, Michele, ter você aqui, porque você é prova de uma coisa, uma das últimas coisas que meu pai me disse, ainda lá no Albert Einstein, quando eu disse para ele, pai, e agora, o que vai acontecer com a educação, né? Ele me disse, filha, eu acho que se a minha geração não conseguiu mudar, a sua vai ser muito difícil. Não desiste se você encontrar oportunidade para os seus alunos, não desiste. Mas a mudança vai ser muito difícil na parte política. Faça pequenininho com os alunos e com a sociedade. Foi isso que você veio mostrar agora. Que a tua pesquisa sai do papel. E era o maior sonho do meu pai. Que cada trabalho de conclusão de curso saísse do papel. Nem que se fosse para virar um livro de poesia, um livro de culinária, um projeto, um aplicativo, às vezes uma descoberta científica inédita. Que isso é fantástico. Mas não importa o tamanho, importa que saia do papel. Michele, eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Me lembro que Neco foi no evento, né, em Duque, e conheceu você, e a gente se conheceu, depois a gente foi se encontrar em Brasília. Você faz um trabalho maravilhoso. Você é mãe de um só? Só tem um menino, né? Eu também só tenho o Luigi. A gente faz por eles, a gente faz pelos nossos maridos, né? A gente faz pelas nossas famílias, aquelas que são de sangue. No meu caso, as famílias que não são de sangue, que são os meus colaboradores, que eu prezo demais, demais. E isso se estende aos nossos alunos e professores, né? Então, gente, nós vamos deixar aqui o link dos 2 dicionários. Vamos deixar o link do projeto, né? Das meninas. Como que é o nome do projeto? O nome é um programa de extensão. É um programa. Na Universidade de Brasília. Programa Mulheres e Meninas na Ciência. Tem mais de 20 projetos envolvidos. O meu é um deles. E esse projeto também, ele tem apoio do Decanato de Extensão, porque a gente tem polos em várias cidades satélites. Eu sou coordenadora do polo do Recanto das Emas, que é uma cidade satélite de Brasília. E lá a gente desenvolve eventos, e uma das escolas que são atendidas, porque o projeto já foi em 7 escolas, e uma delas fica nessa cidade de Recanto das Emas. Então, a ideia desses polos de extensão é chegar nos lugares que são mais distantes, né, do campus da Universidade de Brasília, e atender também a comunidade, que é o que a extensão faz. Então, assim, nós somos gratos também pela oportunidade de poder divulgar esse trabalho, por vocês estarem sempre abertos, sempre, né? Sempre. E aqui também a gente quer deixar o nosso agradecimento com a formação que nós temos recebido, porque às vezes a gente tem muitas ideias e às vezes a gente não sabia como realmente concretizá-las. E dentro do mestrado da MUSH, até agora, né? Porque ainda sei que tem muita coisa, a gente já conseguiu organizar e fundamentar, igual eu já descobri que o glossário que nós estamos desenvolvendo, ele é uma hipermídia com vários objetos virtuais de aprendizagem, então com várias técnicas, usando a gamificação, a metodologia ativa. Então, é como se tudo que a gente quisesse fazer agora, a gente encontrou uma roupagem para que ele possa ser apresentado devidamente. E é uma coisa inovadora, porque nós até já ganhamos 3 prêmios com esse projeto. Que lindo! No Centro de Apoio de Desenvolvimento Michele. Tecnológico. Obrigada. Justamente por estar... Depois que a gente uniu a MUSH aos nossos conhecimentos técnicos, né, e científicos. Tá vendo, gente? E eu, nas minhas redes sociais, eu fico... É difícil, como toda boa sagitariana, né? Toda espiritualizada, né? Eu sei que Deus tá sempre lá em cima com meu paizinho nos guiando, mas eu perco paciência com uma coisa. Quando esse povo fala, o diploma não vale mais a pena. Gente, educação não é o diploma, não é o certificado, não é uma prova, um vestibular, é todo o contexto por trás, pelo amor de Deus, olha que fantástico. Pós-doutora. Pós-doutora, vocês sabem o que é isso. O quanto ela se dedica para pesquisar e investigar. E foi fazer o mestrado. E algumas disciplinas aí do mestrado contribuíram na parte do digital, desculpa, para você desenvolver esse trabalho. Bom, incrível, Michele.
Fala mais um recadinho para os nossos alunos, para os brasileiros, para as brasileiras, né? Dá o seu último recado, que aí agora a gente vai daqui a pouquinho para Flávia, viu, gente? Vai ser editado isso, Gabriel? Por favor. Eu quero um vídeo logo depois do outro para esse conteúdo ficar bem robusto. Então, o recado que eu daria é assim, que eu vim de uma comunidade, né, de cidade satélite de Brasília, e assim, hoje a gente estudou e tem diploma e a gente pode viajar para divulgar a ciência. Os nossos filhos podem ter uma realidade diferente da que a gente teve por a gente ter conseguido mesmo estudar e ter esses diplomas que abrem as oportunidades. Então, eu daria esse recado mesmo. E não importa qual a dor que você vive, porque, por exemplo, tenho em comum com a Julie, né, que eu acabei de perder meu pai também, tem 2 meses. Meu filho acabou de sofrer um acidente, assim, foi bem sério. E mesmo nesses momentos de dores que a gente vive, a gente precisa aprender realmente qual o legado que a gente vai querer deixar. O legado que eu vou querer deixar para o meu filho, o legado também que meu pai espera que eu deixe justamente pelas experiências que eu vivi com ele, de coisas que ele conseguia visualizar que, às vezes, pela ausência dele, né, a gente pensa assim, agora ele não está aqui, mas ele vem aquela voz das coisas que eles nos ensinaram e abre esses caminhos. Então, se também você passou por alguma dor, que essa dor não te pause, mas que ela te estimule mesmo para você se inspirar e inspirar outros, né? E nessa dor também, nesse caminho da fé, porque às vezes a gente tem uma ideia brilhante, só que você não sabe como executá-la. Você continue acreditando nela e por mais que ela seja louca, que aí Deus ou aquilo que você acredita vai provendo e abrindo os caminhos, e acredito que a Mush veio na nossa vida para isso. E agora a gente quer também que os servidores da Universidade de Brasília, os servidores do Distrito Federal, né, eles possam ter, através da nossa entrada aqui, acesso ao que a gente está tendo. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, né? Eu e a Flávia, a gente veio aqui abrir os caminhos para que outras pessoas também possam vir para cá e possam também ter essa formação mesmo, sabe? Então, que vocês tenham esse privilégio. E a gente está animado para os nossos colegas fazerem licença capacitação aqui e fazerem mestrado, doutorado, para eles terem essa oportunidade. Muito obrigada. Compreendeu, gente? Que não é só sobre legado. É sobre as pessoas que Deus vai colocando na nossa vida. A gente sabe que Ele tira. Ninguém é eterno. A gente está nessa dimensão aqui de passagem. Mas é maravilhoso poder contribuir, continuar contribuindo para modificar e melhorar um pouquinho mais a vida dos brasileiros. Eu brinco que eu saí do Brasil para continuar, né, dando oportunidade para os brasileiros, agora para os hispano-hablantes. Então é uma honra. E que eu continue tendo força, né, para criatividade, liderança, gestão, para continuar, para que aqui cada vez mais chegue histórias inspiradoras e que mudam a sociedade, a comunidade como um todo. Muito obrigada, minha querida. Gente, obrigada. Beijo para vocês. Ficamos aqui com mais um episódio, mais uma entrevista de uma aluna querida, amada, que tem um projeto maravilhoso aqui. Aqui embaixo nos links, nós vamos colocar todos os links para vocês dos projetos. Acessem e compartilhem. Um beijo pro pessoal de Brasília. Ai, adoro Brasília. Beijo, gente. Tchau, obrigada.